Olá, leitores e leitoras do Portal do Zacato, olá a todos e todas que nos acompanham. José Álvaro Cardoso, economista do Diese, também o assessor técnico do Diese, aqui em Santa Catarina. Ele vai conversar conosco sobre padrão de vida e distribuição de renda. Tudo bem com você, José Álvaro? Tudo bem, Rui, contigo? Olha, estamos aí nas lutas e os dados que você vai nos trazer hoje vão ser importantes para essas lutas. Porque justamente é por não conhecer os dados, né, da realidade que nos cerca, que muitas vezes a gente não compreende como fazer, o que fazer, e não entende o que está acontecendo ao nosso redor. E o Diese tem muitas informações. Eu queria, então, conversar sobre esse tema hoje, como a distribuição de renda é desigual, inclusive chegou num patamar nunca visto na história do nosso país, de concentração de renda. É isso? É verdade. Essa temática que a gente vai discutir hoje, ela, como tu falou, ela permite uma compreensão da economia brasileira, não só da economia, mas principalmente da sociedade, muito clara, uma compreensão muito nítida. Ela é um tema que, na medida que tu puxe esse tema do novelo de lã, muita coisa venha junto. É difícil um país que não gire em torno desse núcleo central, que é como é que a riqueza que é produzida na sociedade, por 99% da população, que são os trabalhadores, como é que essa riqueza é apropriada? Esse é um tema fundamental, porque a resposta a essa pergunta define muitas coisas em qualquer sociedade. E a gente vive um país continental, né? E a gente sabe que as desigualdades elas estão distribuídas nos estados, né? Vamos começar por esse enfoque, José. Quais são os dados que o Diese tem sobre a distribuição de renda entre os estados no Brasil? Olha, existe, tu lembrou bem, quer dizer, o problema não é só a desigualdade de renda entre as classes sociais. Esse é o problema principal, evidentemente, né? Tu lembrou no início aí da tua fala que no Brasil uma parcela pequena, cerca de 10% da população, por exemplo, no ano passado, se apropriou de 40% da riqueza. O Brasil é um dos países onde a desigualdade é uma das mais elevadas do mundo. Essa é uma característica marcante do Brasil, né? A ponto de, né, um dado que é bastante conhecido, 5 bilionários se apropriarem de terem a mesma riqueza do que metade mais pobre da população brasileira, ou seja, 5 superbilionários têm mesmo patrimônio do que 100 milhões de brasileiros. Isso é um negócio maluco, é uma coisa que a gente vê no mundo, mas aqui no Brasil tem realmente características de um verdadeiro drama, né? E um outro aspecto, né, além desse aspecto interclasses sociais, tem o problema regional, que como o Brasil é um país continental, como tu lembrou, as desigualdades entre as regiões também são muito grandes. Então, se na média do país o trabalhador ganha pouco, né, o trabalhador brasileiro ganha muito pouco, no norte, nordeste e centro-oeste do país, esse pouco é ainda menos, né, a ponto de ter essas regiões do país ter a grande concentração de pobres, de miseráveis, tem uma grande concentração da fome, né, que é um problema que voltou a atormentar o Brasil nos últimos anos. O Brasil tinha saído do mapa da fome em 2014, e depois, com o golpe de 2016, a disseminação da fome, o aumento da fome, voltou ao país, e essas regiões, né, o norte, nordeste e centro-oeste, elas são muito mais acometidas por esse problema. Tem uma outra questão ainda que é importante, Rô, é como é que a desigualdade atinge os diferentes segmentos da população. A mulher, o negro,
os indígenas, etc. Esse é um negócio também muito importante, porque se a desigualdade existe entre as classes, se a desigualdade existe entre as regiões, ela também é muito forte dependendo do segmento da população brasileira, seja do ponto de vista dos gêneros, seja do ponto de vista racial e assim por diante. José, quais dados o DIEESE tem nos seus levantamentos que podem nos dar mais informação sobre esse recorte de gênero e de raça? A gente sabe o seguinte, para um trabalhador branco, né, cuja renda per capita domiciliar, segundo a última pesquisa nacional por amostra de domicílio, a PNAD, que foi divulgada recentemente, uma PNAD relativa a 2000, os dados são de 2018, mas ela é uma análise feita em 2019 e divulgada agora pelo IBGE. Então, por exemplo, uma renda a nível do território brasileiro, uma renda domiciliar per capita, que é de R$ 1.600, renda domiciliar per capita, R$ 1.600, para o caso da mulher negra, né, quando se trata de mulher negra, esse valor cai para mais ou menos 1/3 disso, né, que é um valor, inclusive, abaixo do salário mínimo, né? Isso é renda familiar per capita. Na medida que a renda cresce, vão diminuindo os negros e aumentando a população branca. Então, isso mostra a complexidade do problema no Brasil, né? Não é um problema simples de mera distribuição de renda. Tem que equacionar também, além de dividir a renda, tem que equacionar também as diferenças entre classes sociais e segmentos da população, né? Inclusive levando em conta o aspecto regional. Então é um negócio muito complexo. E aí, quando a situação política trabalha no sentido de concentrar a renda, como é o caso atual, então aí realmente a gente tem o pior dos mundos em relação a essa temática, o pior dos mundos colocado tudo de uma vez só. Por isso que esse debate que a gente está fazendo aqui hoje, né, de uma forma muito rápida, ele é importante, porque para resolver o problema nós temos que primeiro entendê-lo, e entender passa por reflexão, porque não é algo simples. Um outro dado que que o DIEESE tem é essa questão do rendimento médio, que ele vem caindo, chegando ao ponto aí, tem esse último dado de 2018, está se aproximando o dado do rendimento médio do trabalhador do valor de uma cesta básica em Florianópolis. Então, é verdade. Qual o período desse estudo? Que mais dados o DIEESE tem sobre esse levantamento, José Álvaro? Esse estudo é um estudo relativo a 2018, feito pelo IBGE, a análise foi feita em 2019 e foi divulgado no período recente, né, mais recentemente. E esses dados eles são reveladores da situação do Brasil. Como eu falei, na medida em que a gente toma pé dessas informações, a gente percebe o quanto os brasileiros são um povo esmagado, né, do ponto de vista econômico. É importante a gente levar em conta que nos últimos anos, como tu mesmo falou aí na tua fala anterior, nos últimos anos essa situação piorou, né? Porque o conjunto de políticas que foram adotadas no Brasil, o Brasil vinha num processo de melhoria da renda até mais ou menos 2014, por aí, né? Nos 10 anos anteriores até mais ou menos 2014. Era ainda um país com a renda muito concentrada, mas que vinha melhorando através da geração de emprego, através do crescimento da economia, através dos programas sociais e assim por diante. O estudo
que eu mencionei, da PNAD, né, relativa a 2019, ele mostra que principalmente ali, a partir de 2015, 2016, né, houve um processo de reversão dessa melhoria no perfil da distribuição de renda. Começou a piorar pelo conjunto das políticas, né? Porque tu só consegue resolver esse tipo de situação a partir de um conjunto grande de políticas. Quando as políticas trabalham no sentido contrário, evidentemente tu tem um efeito contrário. Então, aquilo que se demorou, né, cerca de 10 ou 12 anos, ou até um pouco mais, para melhorar gradativamente, discretamente, lentamente, né, através de crescimento da economia, crescimento da indústria, programas sociais, programas de erradicação da fome e outros, em pouco tempo isso foi desmanchado, porque como qualquer fenômeno social grave, né, para melhorar é difícil, é lento, é complicado, é doloroso, né? Mas para piorar, tu consegue rapidamente perder aqueles avanços obtidos nos anos anteriores. Houve uma explosão no Brasil da desigualdade social. A desigualdade social é uma das razões da pobreza e da miséria, né? E essa desigualdade aumentou muito. Então, digamos assim, os efeitos negativos sobre esses indicadores de pobreza são muito fortes. E tendo em vista esse cenário de pandemia, também se intensificou o projeto, que é um projeto governamental, de desregulamentação, retirada de direitos, e nesse momento, muitas questões foram encaminhadas com a justificativa de que estamos numa crise econômica e tem a pandemia. Agora, eu fico preocupada que essa desregulamentação que foi gerada agora, né, circunstancialmente, ela prossiga e a classe trabalhadora tenha muita dificuldade de resgatar alguns direitos que foram perdidos nesse momento. Como o Diese avalia um pouco essa situação? Sem dúvida, Rô. Isso porque tu lembrou muito bem o aspecto. Esses dados são dados, entre aspas, antigos, né? Esses dados que a gente está conversando aqui, eles são dados velhos, porque eles se referem ao comportamento da economia brasileira até 2018, né? Que já detecta a explosão da desigualdade, o aumento da pobreza, o aumento da fome, etc. Mas, né, ocorre com a estatística de uma forma geral, especialmente num país populoso e grande como o Brasil, sempre há uma defasagem, né? Então, todos esses indicadores que a gente está comentando rapidamente aqui, eles pioraram muito, não só ao longo de 2019, mas principalmente após a deflagração das crises, não só a pandêmica, mas também a crise econômica que eclodiu no mundo todo e no Brasil também. É importante a gente lembrar que o Brasil está no 6º ano seguido de ou estagnação ou recessão. A recessão este ano vai ser brabíssima. Então, tudo aquilo que nós estamos falando agora, nesse momento, eles estão ficando minuto a minuto, a nossa fala está ficando minuto a minuto, a nossa análise mais velha, porque a realidade é uma realidade de explosão da desigualdade, de aumento muito rápido do desemprego, aumento muito rápido da informalidade. Os patrões, os empregadores estão aproveitando, né, esta crise para, como tu falou, para destruir o que tinha sobrado de direitos, né? O trabalhador, obviamente, ele tem que se submeter ao que existe de possibilidade de renda na sociedade. Então, é um negócio avassalador. Eu não gosto nem muito de discutir isso, assim, pelo efeito que isso possa ter, principalmente sobre a juventude, mas por mais dolorosa que seja a realidade, nós temos que entendê-la, porque é a partir dessa compreensão que a gente pode começar a virar o jogo, né? É bom a gente lembrar, Rô, sempre, que a pobreza ela tem também um efeito, digamos, uma função na sociedade, né?
A questão é o seguinte, se de um lado tem gente muito pobre, é porque no outro polo tem gente que está ganhando com isso. Então, a riqueza de uns é a pobreza de outros. Portanto, tem gente uma minoria, mas muito influente na sociedade, que gosta de um processo de aumento da pobreza e da miséria num polo, porque isso significa, né, mais recursos, mais dinheiro, mais para os ricos, né? Então é bom a gente lembrar isso. Isso não acontece por acaso, né? A pobreza também tem uma função, assim como a crise que tu mencionou agora, também tem uma função de rebaixar salários e quebrar a espinha dorsal dos sindicatos e dos trabalhadores, né? E tanto tem esse espaço aí de manobra e de luta, que, como você falou, a concentração está aumentando. Em nenhum momento está se questionando margens de lucro ou está se discutindo alguma medida que, nesse momento de crise, signifique mudar um pouco as regras do jogo, no sentido de encaminhar projetos de tributação de grandes fortunas, né? A desigualdade tributária na nossa sociedade é absurda. Então, Zé, eu queria te pedir para a gente ir caminhando para as considerações finais, nesse sentido de todo esse espaço de luta que está colocado e das possibilidades que estão aí colocadas de se tentar reverter ou de trabalhar para reverter essa concentração, porque aí sim, aí nós vamos falar numa distribuição menos desigual das riquezas todas produzidas no nosso país, que são imensas. Sem dúvida, o desafio é muito grande, porque em períodos de crescimento, né, como a gente já passou há não muito tempo, já é difícil se avançar nesse sentido, né? As vitórias que eu me referi há pouco, aí antes do golpe de 2016, elas foram fruto de décadas e décadas de luta, de mobilização dos trabalhadores, etc, etc. Esse estrago que eles estão fazendo agora, depois do golpe, e agora com a pandemia, é muito difícil. Nesse momento, por exemplo, né, como é que a gente vai reivindicar melhoria para os trabalhadores, ou pelo menos um processo de parar esse processo de concentração de renda? É muito difícil, né? Porque nós estamos num momento, a própria isolamento social dificulta esse tipo de mobilização, porque a maioria do trabalho sindical depende da presença. Não que isso seja, que não se possa fazer nada, não é isso, mas, de qualquer forma, limita muito. E conforme eu falei antes, todas as políticas que a partir do golpe se adotaram, todas essas políticas, elas são políticas concentradoras de renda. Por isso que eu estou dizendo que os dados da PNAD de 2019, eles vão ficar defasados cada vez mais. Porque, por exemplo, os caras enfraqueceram o Estado. Essas políticas, todas elas dependem da intervenção do Estado. Tu não consegue combater a miséria e a fome por voluntariado ou por boa vontade da burguesia. Tu consegue com intervenção da sociedade e do Estado. Eles, por exemplo, estão num processo de entrega da riqueza nacional, né, por exemplo, privatizando as empresas rentáveis, que eles não querem interromper nem nesse momento de pandemia, eles querem parar de falar nisso. Eles estão num processo, por exemplo, se a gente lembrar a emenda da morte, que congelou por 20 anos todos os gastos com o povo, né? Só o gasto com o pagamento da dívida pública que não foi congelado. Eu podia citar aqui 10, 15 políticas que eles estão desenvolvendo, estão aprofundando, que necessariamente irão levar ao aumento da pobreza e da fome. Necessariamente. Algo matemático. É importante a gente lembrar o seguinte: as contradições, essa polarização, o crescimento da miséria, ao mesmo tempo que tem todos esses problemas que a gente está discutindo, ao mesmo tempo elas podem significar em determinado momento um salto de qualidade no nível de consciência dos trabalhadores, não só de quem está sofrendo diretamente esse problema, mas
sociedade como um todo. Aliás, nós estamos vivendo isso no Brasil, né? A gente está vivendo esse processo de crescimento através de sofrimento, mas dando saltos no nível de consciência da população. Isso traz um potencial de mobilização popular, mobilização do povo, que é muito forte. Então, eu acho que acreditando nesse potencial de mobilização, e logo após a lista de crimes aí que o José Álvaro já passou para a gente, acho que a gente vai encerrando o programa dessa semana. Lembrando que o José Álvaro Cardoso tem feito todas as quintas-feiras, às 15 horas, um ao vivo aí mais longo, podendo aprofundar mais questões dessa mesma temática. É isso, José Álvaro? É isso mesmo. Amanhã, quinta-feira, né, nós faremos cerca de 1h30, mais ou menos, com um debate, um aprofundamento desses temas que a gente discutiu de forma rápida aqui. Então, amanhã, 15 horas, no portal do Desacato, a gente vai aprofundar um pouco essas temáticas. Então, o padrão de vida e distribuição da renda é o tema do ao vivo do José Álvaro na quinta-feira, às 15 horas, aqui em Desacato e suas redes. E continue, na semana que vem tem mais crimes neoliberais, Desacato, 13 anos. Rede de Jornalismo Solidário.